Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o turismo. É, Quando a gente pesquisa sobre turismo, já aparece diretamente os Estados Unidos, porque todos nós sabemos, né, que lá eles são muito ricos em questão disso. Então, sério, de cara já vai aparecer as coisas dos Estados Unidos. É, nos Estados Unidos tem muitas cidades para ser visitadas, muitas cidades com bastante coisas chamativas. Nova York, que é uma das maiores cidades do planeta, é, lá eles são conhecidos porque eles têm muito pontos turísticos, por exemplo, Central Park, que é um dos mais conhecidos, também tem a Times Square, então assim, Nova York é um lugar maravilhoso. E também tem Los Angeles, que é a segunda maior cidade, né? E, cara, Los Angeles lá é muito conhecido pelas praias que tem lá, né? Praia de Malibu, Santa Mônica. Então, assim, sério, lá é lindo. Também tem Chicago, que é a terceira maior cidade do país, né? Chicago é conhecido pelos parques, né? E lá tem muita variedade de passeio e passeios tipo ao ar. Temos Las Vegas, que sim, Las Vegas, né? Ninguém precisa falar nada sobre Vegas. Lá é muito conhecido pelos cassinos, pelas strippers, pela luxúria que o local tem. Sério, lá é perfeito. E tem San Diego, que fica, essa cidade fica no litoral da Califórnia. E, sério, lá é um dos meus lugares favoritos da vida. Sério, perfeito, lá é um lugar perfeito. E lá é muito conhecido para quem gosta de animais e essa coisa, né? Que lá tem o Zoológico de San Diego, que é um zoológico mais conhecido do mundo, é um dos maiores e também mais importantes. E um parque temático que tem lá, que é o SeaWorld, né? Que é bem conhecido também. Aqui no Brasil também nós temos o privilégio da Amazônia, né? Da floresta amazônica. E temos também o principal, né? É o sol, né? Aqui nós somos conhecidos pelas nossas praias. Então aqui tem bastante praia. Na região Nordeste tem o Pantanal. Na Centro-Oeste tem as praias do Rio de Janeiro, né? Que é onde nós estamos agora. E, tipo, cultura e história tem Minas Gerais, que tem bastante história. Café. E lá é uma cidade, assim, que é bem turística, tem bastante coisa para ser visitada, muitas histórias que a gente aprende na escola e lá tem algumas coisinhas. Então, aqui no Brasil também a gente não perde. E também tem uma vantagem para eles virem visitar o Brasil, que a viagem deles sai bem barata. Não é como a gente indo para lá, porque o real tá bem desvalorizado, né? Quanto ao dólar. O dólar tá bem caro ultimamente. Então, sempre que eles vêm pra cá, a viagem deles sai bem barata. E eles sentem bastante atração em vir aqui. Nós temos também, né, o nosso famoso Cristo Redentor, que se localiza no Rio de Janeiro, lá no Corcovado. E é a coisa mais linda, sério. Acho que todo mundo deveria ir pelo menos uma vez. Tem capela, enfim. O Cristo Redentor é a nossa maior atração, eu creio. A gente também fica bem conhecido pelo carnaval, né? O nosso carnaval aqui no Brasil, principalmente é o carnaval da Bahia, Salvador. E o carnaval aqui, realmente, ele é uma data muito especial. Vou falar um pouco sobre a brasileiro. cultura norte-americana e brasileira. Os norte-americanos não têm o costume de chegarem atrasados ou de perder um compromisso. Sempre são bem pontuais. E eles também, norte-americanos, marcam hora para tudo. Inclusive, eles sempre são pessoas que, para marcar um horário, conversar, eles marcam um horário ou combinam tudo direitinho. Nunca é algo de surpresa ou inesperado. Já os brasileiros não têm costume de marcar horário para tudo, e sim fazer surpresa ou fazer até visitas inesperadas. Uma diferença cultural é que os americanos têm o costume de ter um café da manhã bem calóricos e reforçados, diferente dos brasileiros, que
têm o costume de comer um café da manhã, o que? Um pão com manteiga ou queijo. Já os americanos não, têm um café da manhã bem calóricos e gordurosos. Outra diferença é que os norte-americanos têm o costume de dar gorjeta quando vai em algum restaurante. Já os brasileiros têm o costume de o valor já estar incluso na conta, não dar algo a mais. Também temos a diferença gastronômica, que os americanos não têm costume de comer comidas tão coloridas como os brasileiros. Com eles têm costume muitas vezes de passar em fast food ou comidas mais rápidas e práticas para consumir. A diferença cultural dos norte-americanos e brasileiros são que os norte-americanos eles têm o costume de dar aulas mais elaboradas, que também possam dar para o futuro, e aulas extras, como mecânica, como gastronomia e outros cursos a mais, que está incluso na escola. Já os brasileiros têm a cultura de dar somente o básico, o que é aprendido na escola, e prosseguir somente na faculdade. A escola não abrange cursos extras para o futuro. Outra diferença cultural é que nós americanos têm o costume de jogar o papel higiênico no vaso. Já os brasileiros não, tem sempre uma lixeira ao lado do vaso para jogar fora o papel higiênico. Outra diferença é que os norte-americanos têm o costume de jogar restos de comida na pia, porque lá as casas têm trituradores que conseguem diminuir os alimentos e ir para o esgoto. Aqui não. Aqui, se jogarmos comida na pia, a pia fica entupida. Então, é uma diferença muito grande lá. Já é um costume. Os norte-americanos também têm o costume de ter ônibus para as crianças irem para a escola. E também uma coisa muito importante, que é a plaquinha de stop, que fica ao lado da porta onde os alunos entram, é muito respeitada pelos americanos. A cultura esportiva dos norte-americanos são diferentes. Lá, a maior paixão deles é o basquete. E os brasileiros é o futebol, que é muito conhecido por todos os brasileiros. Os norte-americanos, a comida mais comum é o hambúrguer, que é muito famosa e conhecida por todos, e adorada. E os brasileiros é a famosa feijoada. O DNA esportivo dos norte-americanos é que eles têm o costume de, até na escola, já praticarem esporte e assim conseguir ingressar em uma boa faculdade com uma bolsa de estudos. Já os brasileiros têm o costume de praticar esporte depois da escola e sim conseguir uma carreira depois de 18 anos. Há uma grande diferença entre o calendário brasileiro e o calendário norte-americano. Eles comemoram datas diferentes, como o Valentine's Day, que é uma espécie dos namorados, e também o Memorial Day, que é um princípio uma homenagem aos soldados que morreram durante a guerra e também os americanos mortos em combate. A literatura brasileira é diferente da cultura e da literatura dos norte-americanos. É mais como fala questões sobre raça, luta e beleza feminina. Um dos feriados muito famosos da cultura norte-americana é a famosa Black Friday, que é o evento mais esperado, enquanto supermercados estão extremamente lotados por preços mais baixos. Eu vou falar sobre o IDH do Brasil e dos países norte-americanos. O Brasil ficou na posição 79 do ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Medido anualmente, o IDH vai de 0 a 1. Quanto maior, mais desenvolvido o país, e tem como base indicadores de saúde, educação e renda. No ano de 2019, o Brasil alcançou o IDH de 0,761, com uma pequena melhora de 0,001 em relação ao ano passado, que seria 2018. Na classificação da ONU, o Brasil segue no grupo de que tem alto desenvolvimento humano. A escala classifica os países analisados com IDH muito alto, alto, médio e baixo. Bom, o Canadá é considerado um país de escala muito alta. Ele está na posição 13º do ranking, com IDH de 0,922. Já o México é considerado um país de escala alta, com IDH em 2018 de 0,767, na posição 76 no ranking mundial.
Os Estados Unidos também é considerado um país de escala muito alta no IDH. Ele ocupa a 15ª posição no ranking mundial, com o IDH de 0,920. Eu vou falar sobre a economia no Brasil e a economia nos países norte-americanos. Vou começar falando sobre a economia no Brasil. Como o Brasil tem uma extensão territorial muito grande, isso ajuda muito na economia, porque assim tem várias formas de executar várias atividades econômicas, e também aqui tem muita riqueza de minerais. E como tem uma território muito grande, ajuda também na atividade pecuária. Os principais produtos que o Brasil exporta são minério de ferro, aço, soja, automóveis, cana-de-açúcar, carne bovina, café, carne de frango e aviões. Bom, os principais produtos que eles importam são petróleo, são produtos eletrônicos, peças de veículos, medicamentos, automóveis, gás naturais e motores para aviação. O Brasil, juntamente com a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, eles formam um bloco econômico que é o Mercosul. E além disso, o Brasil ele é um dos integrantes da Organização Mundial de Comércio. Vou falar agora sobre as regiões brasileiras e as suas principais atividades econômicas. Bom, vou começar falando pelo norte. A economia no norte é baseada principalmente por madeira, látex, açaí e castanha. E também tem uma atividade de mineração muito forte, porque lá tem uma grande quantidade de ferro, de cobre e de ouro. E também tem a Zona Franca de Manaus, que ajuda muito na economia do norte. Eu vou falar agora sobre o Nordeste. A economia do Nordeste ela é bem diversificada, porque o turismo é muito forte e também há grande presença de indústrias na região. E o agronegócio, a grande extensão também de exploração de petróleo. Também tem a cana-de-açúcar, que é o principal produto agrícola da região. Vou falar agora sobre a Centro-Oeste. O Centro-Oeste, a economia, ela gira em torno da agropecuária, que é a plantação de soja, milho, e também tem a pecuária, que é a carne bovina e as indústrias. Agora eu vou falar sobre o Sudeste. O Sudeste apresenta o Parque Industrial do Brasil. Ele abriga a maioria das montadoras siderúrgicas e também tem um serviço comercial muito sofisticado e diversificado. Vou falar agora sobre o Sul. O Sul, ela tem a sua riqueza, a maior riqueza, né? É o ramo industrial, e que é representado principalmente por metalúrgicos, automobilísticos, também tem os têxteis e também os alimentísticos. E a agropecuária também é muito forte na região. Eu vou falar agora sobre a economia dos países norte-americanos. Bom, a economia dos países norte-americanos ela se caracteriza por uma grande diversidade de produtos e de serviços. Porque ela utiliza muita tecnologia e mão de obra especializada. E a gente pode ver uma grande desigualdade quando a gente compara a capacidade produtiva dos países ao norte, que é o Canadá e os Estados Unidos, e ao sul, que é o México, por causa da sua desigualdade regional. O grande motor econômico do continente americano norte-americano, né, é a indústria do Canadá e dos Estados Unidos, principalmente dos Estados Unidos. E eles utilizam muito da tecnologia, né, de ponta e a mão de obra especializada. A indústria mexicana é uma das mais desenvolvidas da América Latina. E a sua principal produção é dos alimentos industrializados, dos produtos químicos e também produção de textil. E ela está localizada na região da cidade
do México. A América do Norte possui uma agricultura diversificada. Eles cultivam o milho, a soja e o trigo nas planícies do sul do Canadá e no centro-oeste dos Estados Unidos. Eles também produzem a produção, né, de frutas de clima quente na Califórnia e no sudeste estadunidense, e também a produção de frutas de clima frio na região dos Grandes Lagos, no litoral nordeste dos Estados Unidos e no sudeste do Canadá. A agricultura nesses países, né, no Canadá e nos Estados Unidos, ela tem muita ajuda de tecnologia e também tem muitos subsídios governamentais que ajudam a manter a competitividade, né, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Agora eu vou falar sobre a pecuária. A pecuária é bem presente no continente norte-americano. Ela é muito forte na presença de rebanhos ovinos no sul do Canadá e principalmente de gados bovinos no centro-oeste e no sudeste dos Estados Unidos. Eles também têm uma forte produção de leite e derivados. E agora eu vou falar sobre a agricultura do México. O México, como a sua base alimentar é o feijão e milho, eles produzem muito feijão e milho, além de café, frutas, algodão e soja. E o algodão e frutas e café, né, e soja são seus principais produtos de exportação. Vou falar agora sobre a pecuária do México. O México ele se destaca bastante nos rebanhos bovinos e suínos. A América do Norte ela possui uma grande reserva mineral, como petróleo, né, e no centro-sul, nos Estados Unidos, e no oeste do Canadá e no leste do México. E também produz gás natural, e também no Golfo do México é repleto de plataforma de extração de petróleo. O urânio também é muito explorado no norte do Canadá, assim como a prata na região desértica do México. E também é possível encontrar depósitos de carvão, ferro, cobre, níquel, chumbo e zinco em diferentes regiões da América do Norte. Essa foi a mineração e petróleo, né, que ajuda na economia dos países norte-americanos. Bom, essa foi a economia dos países norte-americanos. Bom, eu vou falar sobre educação no Brasil e educação nos países norte-americanos. A precariedade na educação é um dos grandes problemas sociais do Brasil. Isso porque há crianças que ainda não têm acesso ao ensino formal ou as escolas estão lotadas e oferecem poucas condições. E como consequência disso, essas crianças têm menos oportunidades que as outras. E um dos maiores problemas é que o Brasil não investe na educação de forma adequada. Sobre a questão financeira, por exemplo, a situação de desvio de verbas acaba prejudicando muito. E além dessas questões, há professores a ensinar disciplinas que não receberam formação. São poucos incentivos a níveis de remunerações. Mas, finalmente, dentre as situações que requerem mais atenção, tem a reforma do ensino médio, a Base Nacional Comum Curricular, que é o BNCC, e a crise do ensino superior. E, de acordo com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2007 e 2014, foi registrada a queda do analfabetismo e aumento da escolarização para crianças entre os 6 e os 14 anos. O nível da educação brasileira também cresceu nesse mesmo período. A taxa de analfabetismo nas pessoas de 10 a 14 anos por sexo era 27% dos brasileiros são analfabetos funcionais, que sabem ler, mas não compreendem o sentido daquilo que leem. E 4% dos estudantes do ensino superior são considerados analfabetos funcionais no PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, da OCDE. A educação nos países norte-americanos é fornecida e controlada por 3 níveis governamentais diferentes: federal, estadual e local. Escolas públicas em geral são administradas por distritos escolares e que são administradas por conselhos escolares, que é geralmente, mas nem sempre, coexistente com os limites de uma cidade ou um condado.
que eles chamam, né? A idade quando o atendimento escolar é compulsório varia de estado para estado. Crianças e adolescentes são obrigados a frequentarem a escola até a idade de 16 anos, ou até a finalização do segundo grau mesmo, na maioria dos estados dos países norte-americanos. Estudantes podem frequentar escolas públicas, privadas ou domésticas. Nas duas primeiras, a educação está dividida em 3 níveis: elementar, que é o Elementary School, High School, média, Middle School, e secundária, que é o High School. Os países possuem uma população relativamente educada. Estima-se que 99% da população americana seja alfabetizada. Em 2003, havia 77,6 milhões de estudantes frequentando a escola. Destes, 72% entre 12 e 17 anos de idade foram considerados academicamente no caminho pela sua idade. 5,2 milhões, que é 10,4% dos estudantes, frequentam escolas privadas. Entre a população adulta, que é mais de 85% da população americana que possui um diploma de segundo grau, e 27% possuem um diploma do ensino superior. E o salário médio anual de trabalhadores com diploma de educação superior é de 45,5 mil dólares, mais do que 10 mil dólares acima da média. Porém, os alunos possuem notas abaixo da média quanto a tópicos relacionados com ciências e matemática em comparação a outros países desenvolvidos.